Boa noite, meu nome é Sheila Sanches, eu sou quiropraxista do Dr. Consulta. Eu trabalho no Centro Médico do Tatuapé, mas fora do Tatuapé, em geral, temos 28 outros centros médicos distribuídos em São Paulo e na região, e mais alguns que estão por vir ainda. Boa noite, eu sou o Douglas Menzel Rodrigues e faço acupuntura no Dr. Consulta, atendo nas unidades do Tucuruvi de Santana. E o Dr. Consulta se trata de uma rede com diversos centros médicos, onde haverá provavelmente sempre algum perto de você. A ideia é que você possa se cuidar com agilidade e qualidade. Funciona de uma maneira muito simples, você pode agendar a consulta pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone. Pode parcelar pagamento, pode ser atendido rapidamente. É tudo feito para que você tenha um atendimento especial e humanizado. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as duas especialidades, tanto quiropraxia como acupuntura, sobre as técnicas que são aplicadas e a forma de tratar dessas disfunções do corpo. O Dr. Consulta possui mais de 40 especialidades. São especialistas para todas as faixas etárias, crianças, adultos, idosos. As pessoas podem se cuidar de dentro para fora, com especialistas como cardiologistas, dermatologistas, infectologistas, ortopedistas, odontologistas, psicologia, endocrinologia, tem várias. Inclusive a quiropraxia e a acupuntura que a gente vai falar hoje. Então, falando um pouquinho mais de quiro, o que é a quiropraxia? A quiropraxia é uma profissão da área da saúde de tratamento primário, ou seja, você pode ir direto no quiropraxista, assim como você pode também ser indicado para passar com um quiropraxista. Ele trata totalmente das disfunções do corpo e da coluna em si. Então, seria um exemplo bem simples, seria você comparar com uma mangueira. Toda a informação ela sai do seu cérebro e passa pela sua coluna. Entre cada vértebra da sua coluna saem alguns nervos que conduzem essa informação para todo o seu corpo. Seja órgão, musculatura, tudo especificamente passa pela sua coluna. Quando você tem uma vértebra desalinhada, que a gente chama de subluxação, e no caso seria essa disfunção, gera uma sobrecarga naquele local e faz com que a informação não chegue de maneira mais simples e correta até onde deveria chegar. Então, seria a mesma coisa que você conectar uma mangueira na torneira, você abrir a torneira e pisar em cima da mangueira. O fluxo de água não sai do mesmo jeito, assim como o seu corpo. Então, a função do quiropraxista é buscar onde estão essas disfunções, esses desalinhamentos e ajustar. São movimentos rápidos, precisos, que pode gerar alguns estalinhos ou não no corpo da pessoa e são totalmente indolor. Todos os quiropraxistas do Dr. Consulta têm uma formação mínima de 4 anos e meio e só existem 2 faculdades no Brasil que têm esse título de bacharelado, que é uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul, certo? Dentre todas as disfunções, os problemas, as doenças que a quiro está acostumada a tratar, ela auxilia muito também quem tem dores na coluna cervical, torácica, lombar, dores de cabeça, bruxismo, dores no ciático, enxaqueca, entre outras, certo? Que essas são as mais comuns. Hérnia de disco também, olha, eu já estava esquecendo. Quando você não trata todas essas disfunções que tem na sua coluna, no seu corpo em si, você pode desencadear um tipo de doença um tanto mais crônica e chegar num nível um tanto mais complicado para você. Qualquer pessoa pode procurar um quiropraxista. Desculpa. A gente sempre fala que o quiro trata desde o primeiro dia até o último dia de vida do ser humano. Então, desde bebê, recém-nascido, até um idoso de terceira idade em si. Todas as pessoas podem sim se participar e receber o tratamento com quiropraxia. Até mesmo gestantes e pessoas que estão no período de amamentação, que não pode tomar remédio por conta do bebê em si. Lembrando também que quando a pessoa é uma criança que está recebendo tratamento, a gente cuida muito mais para fornecer uma qualidade de vida. Seria também tanto quanto prevenção, para não gerar outras coisas. Não tem idade mínima e nem limite para você passar com quiro.
E também não tem um prazo pré-estabelecido de tratamento. Tem pessoas que recebem assim os ajustes e se sentem melhor muito mais rápidos e outras não. O importante é sempre você manter uma continuidade e você fazer depois uma prevenção para que os sintomas não voltem. Muito bem. A acupuntura, ela é uma técnica milenar chinesa, muito, muito antiga mesmo. Os primeiros livros de acupuntura datam de 5.000 anos atrás, de que se tem notícias, né? E já tratavam do assunto de uma maneira muito desenvolvida, uma maneira bem adiantada. Então, isso leva a crer que ela já era praticada antes mesmo dessa época. E então não se sabe ao certo quando começou. Mas ela realmente é uma técnica que veio ao longo dos séculos sendo aprimorada, sendo muito utilizada na China e, especialmente no século passado, ela se desenvolveu, ganhou a globalização, conceitos globais, e foi utilizada em vários países. Hoje ela é altamente difundida no Ocidente também. A acupuntura ela é indicada para tratar vários tipos de problemas. Aqui no Doutor Consulta a gente está atendendo muitas pessoas com problemas ortopédicos, problemas ligados à parte dos músculos, parte óssea, parte de tendões, ligamentos, traumas ou algum tipo de inflamação. A acupuntura ajuda muito nisso. E também outros tipos de problemas. Ela pode ser utilizada para tratar problemas psíquicos, problemas emocionais. Ela trata do restabelecimento do fluxo de energia. Os chineses chamam de qi, a energia que flui pelo corpo. Então ela tem efeitos anti-inflamatórios, tem efeitos de aumento do sistema imunológico do paciente, tem efeitos também sobre a questão da pessoa se tornar mais calma, sobre o estresse principalmente, né? E várias das doenças podem ser atendidas quando a gente faz a acupuntura. Não são só agulhas que a gente usa na acupuntura, né? A gente pode utilizar também sementes de mostarda, fazer estímulos com ímãs, pode-se utilizar ventosa, que são aqueles copos com sucção, que forma vácuo, sempre nos pontos, né? Importante entender que a acupuntura utiliza pontos de energia ao longo do corpo, uma trama de pontos, como se fossem meridianos, né? Caminhos de energia, como se fosse o nosso sistema circulatório, que flui o sangue, só que flui a energia, um sentido mais sutil da fluência. E não existem medicamentos que a gente utiliza no processo de tratamento. Apesar de que algumas linhas eventualmente possam fazer injeção de pontos com substâncias analgésicas ou anti-inflamatórias, a acupuntura utiliza apenas agulhas ou essas outras opções que eu falei para poder tratar o paciente, através da regulagem dessa energia que ou fica estagnada, ou está em falta, ou está em excesso, né? E a questão da dor é uma questão muito variável. Eu costumo falar para os pacientes que fazem pela primeira vez que, para eles não se assustarem, que a dor é menor do que tomar uma injeção, porque as agulhas são mais finas que a agulha de injeção e são flexíveis, não são agulhas tão duras como a de injeção. Mas é claro que se o paciente está estressado, debilitado, ele pode vir a ter um pouquinho de dor. A dor é geralmente uma picadinha e a pessoa, como elas são agulhas que vão intramusculares, ela sente aquela penetração na pele e depois nem lembra mais que tem a agulha. Geralmente acontece isso. Em alguns pontos, às vezes, o paciente pode ter um pouquinho de dor, a gente alivia, mas de um modo geral, nenhum paciente vai ficar sofrendo, não. E todos podem fazer acupuntura sim, não há limite de idade. Como a Sheila falou, a gente também pode tratar crianças, bebês, dá para atingir faixas etárias bem pequenas. E, claro, sempre utilizando adaptações, agulhas dos tamanhos corretos, estímulos próprios. Como eu falei, para criança a gente pode utilizar para vários tratamentos, para resfriado, melhorar o sistema imunológico. Enfim, o tratamento é muito amplo. E a questão de substituir outros tratamentos, eu prefiro colocar que a acupuntura ela é muito boa para se unir a outros tratamentos, porque como ela não gera efeitos colaterais, se a pessoa já está sendo medicada, não há problema nenhum de fazer acupuntura. Então, existem dois tipos de situação: o paciente que vem indicado por um médico em alguma especialidade e o paciente que vem porque conhece, já fez ou foi indicado, vem pela primeira vez, vem direto para a acupuntura. Pode ser tratado das duas formas.
Não consegui pegar direito. A gente vai começar a responder algumas perguntas aqui. Maria Lourdes de Oliveira perguntou assim: o tratamento funciona para hérnia de disco e cisto perineural, o cisto de Tarlov? Sim, funciona sim. Claro que, assim, é um tratamento, não tem como você passar uma vez e falar assim, nossa, já estou 100%. Você precisa sempre voltar, a gente precisa sempre pedir alguns exames. Se o paciente já tiver alguns exames, a gente pede sempre para ele levar para o consultório, para a gente analisar e saber qual é o tipo de tratamento melhor para ele, qual seria a técnica melhor para o caso dele também. Certo? Temos uma pergunta aqui que não sei quem que fez, não está aparecendo, mas assim, se é feita só com agulhas. A gente tratou, eu comentei um pouquinho sobre isso, né? O estímulo pode ser feito com outros objetos, né? A semente de mostarda ela é interessante, ela é bem indolor, ela só é tocada na pele, é feito muito na parte dos microsistemas que a gente chama, que são regiões como a orelha, como caixa craniana, né? A cabeça da pessoa, na mão. E então pode-se utilizar ventosa, tem vários estímulos que a gente faz além de agulhas. Para quem tem medo de agulha, né? Principalmente crianças, né? Dá para se utilizar sim, pode-se fazer aquecimento também, enfim, tem várias maneiras. Tem outra pergunta aqui que está escrito assim: posso fazer a quiropraxia em qualquer idade? Sim, foi como eu acabei de falar, desde o primeiro dia que você nasceu até o último dia de vida do indivíduo. Então não tem idade limite, você pode fazer desde criança até um idoso. Questão do emagrecimento, né? É aberto para as duas especialidades. Eu costumo dizer que certos tipos de tratamento, como emagrecimento, ou tabagismo, ou tratamentos de dependência química, são tratamentos que eles devem ser feitos em conjunto com o outro profissional, né? A acupuntura ela vai ajudar muito o paciente a ter um impulso para poder se equilibrar. Então, se ele tiver uma predisposição de estar lutando para melhorar, no caso do emagrecimento, com uma nutricionista, com um endocrinologista, se puder estar sendo acompanhado e tiver aquela força de vontade, fazer uma dieta específica, vai ajudar também, porque vai tratar a ansiedade, aquela compulsão por comida que as pessoas geralmente têm. Ok. Igual o Douglas falou, não tem como falar que realmente aquilo emagrece, porque não tem como. Mas o que a gente sempre indica para o paciente é a perda de peso, dependendo de como ele tiver, quantos quilos ele pesar. A gente sempre fala para ele a importância de você se manter ativo, então de fazer qualquer tipo de exercício físico, por conta do seu corpo, bem-estar em geral. Então, com isso, tem um emagrecimento, se a pessoa estiver literalmente pronta para isso, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui do Carlos. Se eu usar as técnicas da quiropraxia em alguém sem ter experiência, posso causar problemas na pessoa? Claro, com certeza. O que acontece é o seguinte: nosso corpo tem diversos tipos de movimentação na coluna. Cada vértebra é específica. Então, você pode, literalmente, sim, causar algumas coisas um pouco mais graves. Você pode, desde tontura até uma fratura na vértebra e costela, entre outras coisas. Certo? Então, a gente acabou com as perguntas aqui. Eu queria agradecer pela oportunidade e por vocês terem assistido aqui. O Doutor Consulta, ele tem não só como a quiropraxia e a acupuntura, mas 40 especialidades, mais de 40 especialidades no caso. E a gente sempre recomenda que o público assine a página para receber notificação sobre os próximos lives e que continuem sempre acompanhando o Doutor Consulta nas redes sociais. Outra coisa que eu já estava esquecendo, a quiropraxia, ela está presente nas unidades do Tatuapé, Jabaquara, 9 de julho, Barra Funda, e vai começar também no ABC, tanto em Santo André como São Bernardo, certo? E Itaquera. Isso. E a acupuntura também está em vias de expansão no Doutor Consulta. Estamos estudando as outras unidades que ela vai poder ter também, oferecer. E agradeço também a participação de todos e o interesse por essas técnicas que o Doutor Consulta oferece. Obrigado. Boa noite. Boa noite.